Uma grande alegria no nosso coração estarmos juntos aqui mais uma vez. Ontem começamos a meditar sobre este capítulo 6 do livro de Isaías, vendo a teologia do avivamento e a teologia do trono. Não existe avivamento sem uma visão do trono de Deus. O que quer dizer? Que a teologia do avivamento é a teologia do trono. E quando você estuda na Bíblia sobre o assunto trono de Deus, naturalmente você se depara com o assunto a glória de Deus. A glória de Deus. No capítulo 33 do livro de Êxodo, nós temos uma grandiosa descoberta sobre o segredo espiritual da vida de Moisés. Então nós conhecemos muito bem a vida de Moisés, naquilo que nós temos luz na palavra de Deus. O que se descobre deste homem é a tremenda envergadura espiritual que ele tinha. Qual era o segredo desta envergadura? Qual era o segredo da espiritualidade de Moisés? Aonde ele encontrava forças e recursos espirituais para cumprir fielmente o encargo do Senhor na sua vida, que era conduzir toda aquela nação para Canaã. 40 anos. Nesse processo de 40 anos, nós vemos movimentos de rebeliões, nós vemos apostasias, incredulidades, nós vemos tantas resistências. Ele 11 vezes teve que subir ao Monte Sinai. Ele recebeu aquela gloriosa visão da casa de Deus. Nós podemos chamar da visão da casa, no capítulo 25 de Êxodo, e a visão do sacerdócio, no capítulo 28. Então, a visão da casa e a visão do serviço na casa. Ele foi um homem que cumpriu de maneira extraordinária o seu ministério, que nós podemos chamar de ministério ao Senhor, onde ele encontrou tantos recursos e forças. Aí no capítulo 33 do livro de Êxodo nós temos uma extraordinária descoberta. Ali vai nos mostrar que ele tinha um tabernáculo, chamado de tenda da congregação, ou tenda da presença de Deus, ou tenda da revelação. O texto hebraico sugere essas três palavras, em especial duas: tenda da presença de Deus e tenda da comunhão. Era o lugar onde ele desfrutava a presença de Deus e também a comunhão com Deus. E nesse capítulo, nós vamos ver Moisés tendo uma comunhão com Deus, orando a Deus, e ele pede a Deus que o Senhor pudesse lhe dar ali três coisas. Primeiro ponto que ele coloca no seu pedido era que Deus pudesse dar a ele a sua presença. Isto é, quando ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Quando Deus disse que ele não iria estar presente a partir daquele momento até Canaã, ele disse: a minha presença não irá com vocês, enviarei o meu anjo, porém a minha presença não irá. Moisés disse: se a tua presença não for, nós não sairemos daqui. Então a primeira coisa que Moisés pede, é o primeiro sinal evidente desta comunhão, é a presença de Deus. Depois ele pede a Deus para que lhe mostrasse os seus caminhos. Ele diz: mostra-me o teu caminho. Não era o caminho para Canaã, era o caminho no sentido governamental. É o caminho que tem a ver com o plano e o propósito de Deus. É o caminho daquilo que nós podemos pensar para o trono.
O caminho que tem a ver com a glória de Deus. O caminho que tem a ver com uma vida de intimidade com Deus, onde nós podemos conhecer as demandas de Deus. Essa palavra aqui no capítulo 33, caminho, ela sugere o governo. Ela tem a ver com intimidade. E aí, por último, ele pede a Deus: mostra-me tua face. E quando Deus responde para ele sobre a face, Deus fala de glória. Porque, na verdade, o assunto é esse: mostra-me a tua glória. Então nós vemos três coisas, irmãos, que nós não poderíamos desconsiderar deste assunto do capítulo 6 aqui do livro de Isaías. Quando Isaías tem aquela visão do Senhor sentado no trono. Isaías teria uma outra visão do Senhor, mas ele não poderia entender aquela visão e o propósito dela se não primeiro tivesse visto o trono. Quando ele contempla o Senhor no capítulo 53. Quando ele junta no coração dele essas duas visões, eu fico imaginando o que realmente sentiu Isaías. Primeiro, ver o Senhor sentado, cheio de glória, no seu trono, e depois o ver esmagado. Esta é a visão que nós temos nos evangelhos, porque aí nós juntamos os evangelhos com o Apocalipse. Evangelhos é Isaías 53, Apocalipse 4 é Isaías capítulo 6. Nós precisamos dessas duas visões. Sem essas duas visões, nós não conhecemos o nosso Senhor. Mas esse não é o assunto. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós precisamos ter um tabernáculo em nossa vida cristã. Eu creio que a pergunta que nós precisamos sair daqui hoje fazendo para nós mesmos é: eu tenho um tabernáculo distinto na minha vida? Entre eu e Deus existe um tabernáculo. Esse tabernáculo ele tem que ter três fundamentos: a presença de Deus, o governo de Deus e a glória de Deus. Nós temos. Será que, se você pudesse ter agora um face a face com Deus, você teria a alegria, a certeza, a confiança de olhar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho na minha vida um tabernáculo, onde o teu governo, a tua presença e a tua glória é tudo para mim. Irmãos, eu não estou falando isso aqui com nenhum ar de superioridade, mas de encorajamento, de ajuda a começar em mim. Nós precisamos desse tabernáculo na nossa vida. Nós precisamos. Há pouco eu dizia para um irmão aqui, nós temos que começar a mudar os nossos hábitos, para que os nossos hábitos possam gerar em nós um estilo de vida. A questão é que a gente não muda hábitos. A questão é que a gente conserva maus hábitos. A gente acorda e anoitece, e a gente nunca se preocupa que nós precisamos, mais do que qualquer outra coisa, ter uma vida devocional. Temos que mudar nossas prioridades. Nós precisamos entender que se não temos esse tabernáculo de Deus na nossa vida, nós não teremos nenhuma estrutura espiritual nem emocional para resistir nesse tempo. Ou seremos levados pela ganância, pelo sufoco, pelas compulsões da prosperidade, do materialismo. Ou, por outro lado, nós seremos seduzidos cada dia mais e mais nos nossos afetos, nas nossas emoções, pela perversão que há no mundo. E dentro deste conceito de perversão, eu falo de pornografia. Pornografia. Pornografia é uma forma de adultério. É um vício, como droga, como cocaína. Lendo um livro de Tony Haken, um jornalista cristão americano, e ele tem feito algumas pesquisas interessantes no nosso tempo. Uma delas é sobre pornografia no meio cristão, é assustador.
Então, irmãos, o que é isso? Nós não temos muitos segredos para poder ensinar os irmãos. Não temos aqui passos. O que nós temos são princípios. Se nós não tivermos um tabernáculo de Deus na nossa vida, ou se nós não erigirmos no nosso coração um tabernáculo, se nós não tivermos uma vida devocional profunda no Senhor, criarmos esse estilo de vida como prioridade, se a glória do Senhor, se a presença do Senhor, se o governo do Senhor não for parte da minha visão do trono, como que eu vou poder experimentar avivamento? Quando você toma as biografias dos homens de Deus, uma das coisas que você vai descobrir, um exemplo, John Owen, ou mesmo George Whitefield, qualquer um deles, você vai perceber que eles eram homens simples. Eles não eram homens extraordinários, eles eram homens simples. Porém, o segredo estava na decisão que eles tomaram de ter uma vida devocional profunda. Aí está o segredo. E esse era o segredo de Moisés. Ele era um homem que tinha uma vida devocional profunda. Vida devocional profunda é o caminho aberto para todos nós. Deixe-me mostrar um texto para vocês, aqui em Mateus, capítulo 6. O versículo 6 está assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te retribuirá. Agora, por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 4. Não seja, aliás, mas se o homem que está escondido no coração, sabe essa frase aqui, o homem que está escondido no coração? Eu estou lendo aqui a versão brasileira, a tradução brasileira. É uma das versões que eu mais gosto, irmão, mas não despreze a sua, não. Essa versão eu gosto, como a Reina Valéria em português também. E por quê? Essa versão ela teve como um dos seus revisores o Rui Barbosa. É uma versão que eu gosto muito. Mas as pessoas geralmente me perguntam qual é a melhor versão da Bíblia. É a que Deus fala com você. Então, mas essas versões elas têm algumas particularidades que eu gosto. Essa aqui em especial, ela traduz a palavra secreto. Ela traduz a palavra secreto. Ela traduz aqui, olha, o homem que está escondido no coração. É esta definição da palavra secreto aqui de Mateus 6,6. O homem que está escondido no coração. Deus vê o homem que está escondido no seu coração. Então é só você pegar a palavra secreta aí, colocar 1 Pedro 3,4, coloca em frente. O homem que está escondido no seu coração. É o significado da palavra secreto aí. Deus, ele vê o homem secreto. Qual que é o homem secreto? É o Senhor. Quando o Senhor se torna esse tabernáculo no nosso coração, Deus vê o que há de Cristo dentro de nós. Esse é o segredo da oração. Deus vê este homem. Quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Existe um homem, é este homem que satisfaz o coração de Deus. Este homem, ele é de fato tudo aquilo que Moisés buscava. Eu quero a tua presença, eu quero o teu caminho, eu quero ver a tua face. Se você for ver o caminho de Deus, a presença de Deus, o caminho de Deus e a face de Deus é Cristo. Cristo é a face de Deus. Quando no Salmo de número 8, Davi ele ignora propositadamente os acontecimentos de Gênesis 3, ele diz assim, quem é o homem para que dele te lembres? Essa palavra lembres no hebraico significa
Quem é este homem que sempre, eternamente, ocupastes o teu coração? Eternamente o coração de Deus esteve ocupado com um homem. Este salmo ele é riquíssimo, irmãos. Quem é este homem? Lembres, a palavra lembres aí, que em português ela foi reduzida ao extremo, porém no hebraico está assim, quem é este homem? Aí vem, que sempre, eternamente, ocupastes o teu coração. Sempre houve no coração de Deus um homem. Esse homem é o seu filho. Então quando você lê Mateus 6,6, a gente pensa que é uma coisa tão simples. A Bíblia não é simples, irmão. Ela é a mente de Deus para nós. Então há um homem, e sempre teve no coração de Deus um homem. É esse homem que veio pelo Espírito Santo habitar o nosso coração. Essa é a oração em secreto. Oração em secreto não é eu entrar ali no quarto e fechar a porta. Oração em secreto é quando Deus vê no nosso coração aquele mesmo homem que está no seu coração. É o nosso homem em devoção. É o homem que nos atrai. Ele disse, eu sou o caminho. Quem vê a mim, vê o Pai. Percebe isso? É este homem. Moisés queria este homem. Ele queria essa devoção. Como, irmãos? Nós vamos ter um avivamento com uma espiritualidade rasa e superficial. Como? Vamos ter avivamento se não temos um tabernáculo de comunhão com Deus na nossa vida? Eu estava numa comunidade há poucos dias e os irmãos lá estavam orando por avivamento. E aí o irmão chegou muito feliz, falou assim, Luiz, olha que bênção, que nós aqui estamos orando por avivamento. Já muito tempo assim, chamou uma irmã, aqui, a irmã que é testemunha, Luiz, nós estamos aqui há muito tempo, começamos esse ano só avivamento. E ao final da reunião, do encontro, ele chegou para mim e falou assim, nossa Luiz, que vergonha, passamos todo esse tempo orando por avivamento de maneira errada. Que nós oramos pela igreja, eu nunca orei por mim. E a irmã estava perto dele. Ele disse, nós estamos fazendo tudo errado. A gente está orando por um acontecimento aqui no Brasil. Eu falei, pois é, você está vendo os acontecimentos do Brasil como estão? Se esse país estava em trevas, mais em trevas está. Você orou pelo avivamento na sua vida? Qual preço você está pagando? Você está pensando que a sua oração tem esse poder de apertar uma chavinha lá diante de Deus? Você acha que oração é isso? Você acha que oração é você chegar e falar, Deus, nós queremos isso. Oração é Deus falando para você, eu é que quero isso. Quais são as demandas dele? Qual é o caminho que ele tem em você? Qual é a sua intimidade? Então a gente tem feito da oração, irmãos. Eu não sei se vocês conhecem, mas na minha época, quando eu era criança, a gente tinha uma caixinha de promessa em casa. E minha mãe fazia todo dia. Tinha que amanhecer o dia, tinha que abrir a caixinha de promessa, pegar o versículo. Irmãos, eu tinha tanta fé naquilo, que só tinha coisa boa, é claro, né? Nunca tinha lá arrependei-vos. Aí eu pegava aquilo e memorizava, e tinha que ficar o dia todo com aquele texto da caixinha de promessa. E a gente cria que aquilo ali era Deus falando, e amém. Na nossa fé simples, creio que o Senhor, na minha família, lá, minhas irmãs, a gente tinha essa certeza. E assim a gente passava o dia com aquela caixinha de promessa. E chegou um tempo, irmãos, que a gente tinha mais fé na caixinha de promessa do que em Deus. A caixinha de promessa era mais importante que Deus. Que de repente eu não orava, eu ia na caixinha de promessa. Irmãos, eu acho que você deve ter escandalizado, mas não sei quem aqui tem 40 anos de fé que deve lembrar dessas caixinhas de promessa. Zé Carlos lembra? O certo, irmãos, que essas coisas, né, que para mim foi bom na nossa infância espiritual. Agora tem um porém, irmãos. Vida cristã é muito mais do que isso. Esse é o grande perigo. É que as coisas às vezes nos conduzem à superficialidade. E a gente não percebe a maneira genérica como a gente ora e vive a nossa espiritualidade. E aqui, esse texto, esse Mateus capítulo 6,6, ele vai como uma espada inflamada no nosso coração. E é um texto que nós conhecíamos muito bem. E o que a gente entendia? Que devíamos entrar pelo nosso quartinho, entrar lá secreto, dobrar o joelho e orar. Só que a chave ali é a palavra secreto, é o homem escondido no coração. E a pergunta é, eu tenho este homem no meu coração? Porque Paulo falava desse homem. Para mim o viver é ele.
O meu viver é Ele. Será que esse é o nosso viver? Será que a nossa oração é uma comunhão com aquele que habita dentro de nós, com aquele que está sentado no trono por nós? Será que essa é a nossa oração? Essa é a nossa realidade de vida espiritual? Porque, queridos, irmãos, quando o assunto aqui é a glória de Deus, ela tem dois aspectos. O aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O que é o aspecto objetivo da glória de Deus? A glória de Deus é aquilo que é Deus. Deus é glória. Glória é Deus. Glória é Deus. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22, quando diz que a arca foi tirada de Israel, e diz assim, e foi-se a glória de Deus. Porém, lá em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 27, diz que a glória de Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nesse texto, Deus é designado, declarado como glória. Perder a glória de Deus é perder o próprio Deus. Então, irmãos, o assunto é muito sério, porque glória é Deus. No sentido subjetivo, glória é a recuperação plena da satisfação de Deus no meio do seu povo. Então, por um lado, Deus é glória. Nada impede Deus de ser esta glória. Não há nada que impede Ele de ser quem Ele é. Mas há muitas coisas que impedem que a sua glória se manifeste no nosso meio. Ele não deixa de ser glória, mas nós podemos perder a sua satisfação entre nós. E quando pensamos na glória de Deus, nós pensamos na nossa satisfação. A gente pode dizer assim, nossa, irmãos, a reunião foi uma glória, foi uma bênção. A gente pode definir assim. Porém, se você pensar de forma bíblica, de forma elevada, você vai ver que a reunião foi uma bênção porque a manifestação da glória, Deus encontrou satisfação no nosso meio. A alegria, a satisfação do Senhor é que a glória é a nossa força. Então, qual é o grande problema sobre avivamento? Eu tenho repetido que avivamento é a vida normal da igreja. Se todos nós tivermos a consciência que o avivamento é a vida normal da igreja, que a nossa realidade é fruto daquilo que aconteceu ao longo da história, a degradação do testemunho da igreja, no que diz respeito à centralidade da palavra e à centralidade e à exclusividade de Cristo no meio do seu povo. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos isso, nós precisamos fazer uma reflexão, temos que voltar à palavra e aos pés do Senhor, pedir que o Espírito Santo nos ajude. Nos ajude a ver a urgência, a necessidade, que Ele recupere em mim, em nós, de maneira pessoal e congregacional, a sua satisfação. O grande problema, irmãos, eu disse isso ontem, é com as palavras movimento, avivamento e aviltamento. Muitas vezes acontecem movimentos e a gente acha que é avivamento. Em Asbury, nos Estados Unidos, aconteceu um movimento agora. Eu não tenho muito o que dizer sobre isso. O que eu tenho para dizer é na luz daquilo que alguns disseram e foram ali e viram. E um depoimento que eu ouvi de uma pessoa muito séria, que foi um avivamento que aconteceu numa faculdade metodista. Então todo o corpo docente ali eram cristãos e eles já vinham com um tempo buscando algo do Senhor, e o próprio diretor da faculdade, o reitor da faculdade, ele disse assim, o que está acontecendo conosco é fruto de uma busca local. A cidade de 6 mil habitantes passou a ter 30 mil habitantes. Aí gente de todo mundo foi lá tentar buscar o fogo desse avivamento. E ele disse assim, não venham buscar algo aqui, porque o que Deus está fazendo aqui, Ele vai fazer aqui.
Porque é muito fácil, né, irmãos? Porque essa é a ideia das pessoas. Eu lembro de Pensacola, nos Estados Unidos. O mundo todo ia para Pensacola, todo mundo ia com a sacolinha e voltava com a sacolinha de Pensacola, né? Porque eles acham que a gente pode ter o avivamento tem esse poder de você encaixotar ele, chega, irmãos, olha, eu vou abrir aqui, quando eu abrir vai acontecer, né? Então tem essa ideia. E eu lembro quando houve também na Colômbia lá um movimento, mas é um movimento que eu tenho muitas dúvidas até que ponto foi de Deus. E esse movimento, eu lembro que quando a gente começou a reunir há quase 25 anos atrás, um irmão chegou para mim e disse: Luiz, quem não está nesse movimento está fora do plano de Deus, chamado Movimento G12. E aí um irmão falou assim: olha, qualquer comunidade que se mover hoje diante desse movimento está fora da vontade de Deus. E o mais impressionante foi um irmão, um amigo, um pastor muito conhecido em Goiânia naquela época. Ele me chamou, irmãos, me fez acordar 5 da manhã e ele falou que, irmãos, eu achei que ele tinha descobrido a criptonita. Ele falou assim: irmão, eu pensando, agora vamos destruir Satanás, porque o pavor que ele criou foi, irmão, eu tô com um negócio, Luiz, que a gente vai abalar Goiânia. Mas ele falava um tom e era um homem sério. Eu conhecia ele pela seriedade dele, pela devoção. E ele falou: Luiz, eu não posso falar por telefone. Irmão, é algo que eu tenho que falar para você. É as 7 chaves. Eu falei: meu Deus. Ele falou: olha, irmão, uma experiência que eu tive, Luiz, não, aí não falava. Eu falei: meu Deus do céu, eu nem dormia à noite. Fui lá na casa dele, ele gastou 1 hora. Quando ele terminou de expor tudo sobre o que ele viu, ouviu, ele virou para mim e disse: nós vamos ser os pastores da maior igreja do mundo aqui em Goiânia. Eu falei: meu irmão, ao contrário de você, eu estou descendo uma ladeira abaixo. E eu não tenho como andar com você. Isso aí é muito para mim. Porque para você, Deus disse que você vai crescer. E para mim, Deus disse que Ele vai acabar comigo. Não vai dar certo, irmão. E senti muito, separei daquele irmão. Passou pouco tempo, ele morreu. Pastor Tel, Zé Carlos conhece bem ele. E cadê essa... Eu não me vanglorio disso, irmãos. Eu só acho que Deus foi misericordioso comigo. Porque Ele não deixou de fazer o que Ele disse que iria fazer. Com a minha vida Ele fez. Esses movimentos, irmãos, a gente tem que entender que são movimentos. Eu não vou falar desse da Colômbia, mas eu creio que houve um movimento autêntico ali. Até pela postura das pessoas lá. Movimento de oração, de adoração. Avivamento, irmãos, não é movimento de oração e adoração. Avivamento é uma obra profunda. Avivamento, irmãos, tem como exclusividade a centralidade e a exclusividade da glória de Cristo no meio do seu povo e a restauração plena do lugar que deve ter a sua palavra. Nunca vamos ter um avivamento sem que haja essa recuperação da pessoa de Cristo e da sua palavra. Porque aí vira movimento. Os movimentos podem ser bons, com louvor, adoração, conversões. Amém, glória a Deus. Mas eles têm dia e hora para acabar. O avivamento, irmãos, tem uma conotação mais profunda, mais elevada. E aí é onde nós precisamos atentar. Nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Deixe-me colocar uns textos só para a gente ter uma ideia. Por favor, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Eu vou tentar ler esses textos e aproximar as palavras de como elas foram escritas no original grego, para vocês entenderem a seriedade, a gravidade desta hora que nós estamos vivendo. E preste atenção nos detalhes. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5 diz: sabe, porém, essa frase, então, como eu disse, eu vou tentar aproximar o máximo possível do texto original. O sentido é: não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Essa frase, sabe, porém, não seja ingênuo, é uma coisa que nós não podemos esquecer. Irmãos, nós não temos o direito de sermos ignorantes concernente às verdades espirituais. Nos últimos dias, esta frase
últimos dias é uma referência à última fase da obra de Deus, isto é, aquele período que antecede a volta do nosso Senhor Jesus. Eu creio que é uma referência aos dias que nós estamos vivendo. Sobrevirão tempos difíceis. A palavra aqui define preocupantes e perigosos. Dias atuais. Preocupantes e perigosos. Senta em qualquer mesa aí e comece a conversar com os irmãos sobre os últimos acontecimentos que vocês têm visto nos jornais em relação a crianças, jovens, adolescentes, escolas. É cada absurdo, irmãos, sinceramente. Eu estava numa cidade há pouco tempo atrás, conversando sobre a percepção e o discernimento espiritual dos dias que nós estamos vivendo, baseado, ó, irmãos, eu sei que aqui se tem alguém que é de esquerda e tem alguém aqui que é de direita, irmãos, eu não sou nem de esquerda nem de direita, nós temos que ser cristocêntricos, Cristo no centro. Mas eu falo mais essa área de esquerda que eu acho extremamente perigosa e tem gente demais, irmão, você não faz ideia. Eu acho que aqui não deve ter não, mas eu vou em comunidades aí que os irmãos falam, Luiz, ó, tem um negócio aqui, os irmãos são de esquerda. De verdade, irmão, para mim, eu tenho assim, eu acho que nós não temos que ter esse posicionamento. Nosso posicionamento é pelo Senhor, é pelo seu reino, é pela sua glória, é pela volta de Cristo. Goste você ou não goste, esse é o caminho. Mas cedo ou mais tarde você vai se convencer que esse é o caminho. Então, eu disse, olha, irmãos, o discernimento que eu tenho é que a devastação, a perversidade, que palavra que eu possa usar para descrever o que vai acontecer, vocês esperem 1 ano. Irmãos, como eu errei. Não deu 1 mês. Não deu 1 mês, você lê o jornal e fala assim, ele lê assim, ministro tal, está com projeto para liberação das drogas. Eu acredito que eu estou lendo isso, irmãos, num jornal. Eu penso, não estou lendo. Aí, professora é expulsa do colégio. Por quê? Porque ela tinha a mania de todos os dias, quando terminava a aula, ela dizia assim, Deus abençoe vocês. Ela foi repreendida e foi suspensa. No Canadá, e tudo isso em jornal, irmãos. Tudo isso em jornal. Então, você vai vendo essas coisas. Um jovem foi expulso do colégio. Sabe por quê? Porque ele estava pedindo para os diretores reconsiderarem os banheiros neutros. Porque rapazes estavam olhando as moças que entravam no banheiro e entravam juntos para se masturbarem. E ele estava pedindo apenas em nome das colegas. Ele foi expulso. Ele não acreditou na expulsão, ele voltou no outro dia para ser reintegrado. Ele foi preso. Isso são o que os jornais estão dizendo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Estou falando apenas de um ponto. Tem irmãos aqui que são muito mais informados do que eu. Irmãos, é triste. É triste. É triste. Eu estava na Espanha e um grupo de jovens, e quando eu falo jovens, tinha jovens ali de 16, 17 até 13 anos. Aí eles sentaram e vieram conversar comigo. Eles foram falar comigo quais eram os desafios e as crises que eles estavam tendo na escola. Irmãos, é assustador. Eu, sinceramente, se fosse para me dar um conselho para os pais daqueles jovens, eu diria para eles, tire seus filhos da escola com urgência. Mas eles não podem tirar, porque eles vão para a cadeia. São obrigados. Obrigados a manter os seus filhos na escola. Ouvindo o que, irmãos? Ouvindo que Deus não existe. Um desses jovens, uma menina de 13 anos, falando que como o professor sabe que ela é filha de cristãos, todos os dias ele tem uma piadinha para falar para ela na frente dos os colegas ficam rindo dela. Imagina essa criança sendo bombardeada, sofrendo bullying, sofrendo todo tipo de ataque, sozinha dentro de uma sala de aula. E eu falo para vocês, eu senti que eu podia fazer pouco por elas. Que triste, irmãos.
Vocês estão achando que perseguição está acontecendo no mundo árabe, nos países muçulmanos africanos? As perseguições estão acontecendo no nosso país, aqui em Goiânia. Poucos dias meu filho me pediu, encarecidamente, falou: pai, eu preciso te falar algo. Mude a maneira do senhor falar algumas coisas no púlpito, pai. O senhor tem que entender que essas coisas o senhor não pode falar mais. O senhor não pode falar. O senhor precisa rever algumas coisas. E foi me mostrando alguns episódios parecidos em alguns países onde algumas pessoas estão respondendo o processo. E é verdade, irmãos. É verdade, cada dia vai piorar. A perseguição não começou? Um jovem foi preso na Inglaterra, sabe por quê? Porque ele estava em frente a um hospital com as mãos estendidas, orando pelos enfermos, fora do hospital. Orando em silêncio. Essas notícias estão vindo toda hora. A perseguição não começou, irmãos? Não começou? Já começou. E creio que não vai demorar muito tempo. Eles vão pedir uma reedição da Bíblia e retirar textos e passagens onde existe alguma forma, como eles julgam, de discriminação. Isso não é perseguição, irmãos? Tempos preocupantes, tempos perigosos são os dias que nós estamos vivendo. E depois os homens serão egoístas. A palavra aqui, philautos, né, no grego, é amantes de si mesmos. O culto ao corpo. O culto ao corpo. Avarentos, aqui é filarguros, né, amantes do dinheiro. Jactanciosos, pretensiosos, o sentido aqui é ostentador. Fanfarrão. Blasfemos. A palavra aqui é aquele que é o difamador abusivo. Desobediente aos pais, é sem respeito para com os pais. Que geração é essa, irmãos? Eu faço parte de uma geração que era disciplina do lar. Amanheceu o dia, a primeira coisa que você tinha que fazer era procurar o seu pai e sua mãe e dar a bênção. E não dormia sem dar a bênção aos pais, não dormia sem a bênção dos pais. Nós estamos vivendo uma geração onde os pais estão refém das suas crianças. E o pior, os adultos estão ficando infantilizados. E as crianças, com 10 anos, já são adultas, adultizadas. Criança de 8 anos tem mais informação do que os pais, corrige os pais. Essa é a nossa geração, irmãos. A nossa geração. E diz mais ainda: ingratos, desprezível, mal agradecido, irreverentes, profano, desafeiçoados, sem o sentido natural e insociável, pessoas que se desfiguram fisicamente. Aqui tem duas características: a desfiguração e uma pessoa antissocial, isoladas. Você sabia, irmãos, no Japão, a classe que mais cresce no Japão hoje são as pessoas isoladas, aquelas que decidiram viver dentro da esfera do mundo virtual. Elas trabalham no mundo virtual, compram no mundo virtual, vivem dentro do mundo virtual, trocam o dia pela noite. Durante o dia elas dormem e à noite elas ficam acordadas. Elas não têm contato com pessoas. Essa classe, no Japão, é onde tem crescido mais. Países como Suíça, Finlândia, da mesma forma. As pessoas estão cumprindo o que está nessa profecia. E sem falar também da desfiguração física. Mais ainda, implacáveis, hostil, agressivos, que não se deixa persuadir, coração petrificado, endurecido. Caluniadores, a palavra aqui é diabolos, no grego, que é aquele que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos, sem domínio de si, intemperante, descontrolado, descontrole, cruéis, pessoas que não se deixam dominar, amigos do bem, inimigos do bem, aqueles que se opõem à bondade, traidores. A ideia aqui é de sedução, é o que procura seduzir, sedutor. Atrevidos,
pessoas precipitadas, enfatuados, arrogantes, pessoas estúpidas, mais amigos dos prazeres, isto é, aqueles que amam os seus desejos. Então aqui nós podemos ver, no mínimo, 4 pontos importantes. Primeiro, essas palavras revelam os dias que nós estamos vivendo. Estamos vivendo. Esse conceito esquerdista, antissocial, que está prevalecendo em toda a Europa e varrendo todo o mundo, com todos os seus conceitos que destrói valores, família, antideus, está varrendo o mundo. Está descrito aqui em todos esses textos. Por isso, irmãos, mais do que nunca, digo para vocês, precisamos de um avivamento em nossa vida, em nossa casa, em nossas comunidades. Há um outro ponto aqui, essa expressão últimos dias tem uma conotação profética escatológica, que define, irmãos, os dias que nós estamos vivendo. Aqui nós temos, irmãos, uma característica visível da geração dos nossos dias. Aqui nós temos as características visíveis da geração dos nossos dias. Por isso Deus traz essa admoestação. Vamos, ainda antes do intervalo, colocar mais um texto aqui que vai ampliar sobre este assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler os versículos 1 a 4. Vamos nessa mesma linha, é como se a gente abrisse mais agora um capítulo dentro deste assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 4. Está bem próximo aí. Aí Paulo diz assim, vamos prestar atenção nos detalhes. Irmãos, relativamente aos tempos, olha a palavra épocas. Essa palavra épocas é um vocábulo grego conhecido como kairos, muito conhecido, kairos. Kairos, na definição da palavra, fala de um tempo distinto, de um tempo específico, um tempo distinto, um tempo específico. Então ele está dando ênfase a um tempo distinto, a um tempo específico. Ora, se essas profecias, ou esta profecia não se cumpriu no tempo de Paulo, porque o kairos não era lá, não era aquele. Embora Paulo faz uma referência aqui, no sentido da exortação aos irmãos de Tessalônica, porém, essa profecia não se cumpriu. Nós temos que entender, irmãos, que a escatologia bíblica, ela passa por alguns canais na palavra de Deus. Então nós temos a escatologia de João no livro de Apocalipse, nós temos a escatologia paulina. Este texto, este capítulo, é uma parte da escatologia paulina. Então quando ele faz essa referência aqui ao kairos, não aconteceu no tempo dele. Então o que significa? Porque é um tempo distinto. É um tempo distinto. Se é um tempo distinto, ao meu ver, irmãos, ele tem uma forte conotação para esse tempo que estamos vivendo. Aí ele diz, não há necessidade, versículo 1, que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. A palavra inteirados aqui, ela tem duplo significado, de visão e de discernimento. Vocês têm a visão, vocês têm o discernimento. Meus irmãos, aqui está um detalhe que nós temos que prestar atenção. É se temos discernimento. Como nós precisamos abraçar esta palavra, pedir ajuda ao Espírito Santo, para que ela possa ser engrandecida, para que ela possa ser magnificada, para que ela possa ficar cravada no nosso coração. Discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de ver as coisas segundo a ótica de Deus. Discernimento é um dom. Discernimento é um dom. Ver as coisas segundo a ótica de Deus. É uma visão antecipada de fatos. É a percepção que você tem daquilo, ou do espírito que se move numa situação. Porque o discernimento vai te dar duas coisas, a sabedoria e o conhecimento. Ela traz sabedoria e conhecimento. Sabedoria aqui é sofia a palavra. É a sabedoria no sentido espiritual. O conhecimento aqui, gnoses, é o conhecimento espiritual, não é o gnosticismo. É o gnosis, no sentido
Paulo usa uma palavra que é epignosis, né? O conhecimento elevado. Epi, elevado. Gnosis, conhecimento. É o conhecimento elevado. É isso que nós precisamos, irmãos. Sem o discernimento, nós nunca vamos saber o tempo de Deus, o Kairos. Aquela pergunta que tem lá em Isaías, no capítulo 11. Guarda que horas estamos da noite. É o chamado encargo de Dumá. Guarda a que horas estamos da noite. Nós não sabemos a hora, não sabemos o que está acontecendo. Você vê todos esses movimentos, isso é assim mesmo. Não é, irmãos. Não é. Eu vejo que tudo que tem acontecido está nos dizendo quanto o Senhor está próximo de voltar. E você, meu irmão, como pai, como esposo, você ficar alheio a isso dentro da sua casa é uma tragédia. Nós precisamos encorajar nossas esposas. Você sabe o que o mundo está fazendo com as nossas esposas? Com as nossas filhas? Tornando elas feministas inconscientes. Mostrando o empoderamento da mulher. Mostrando que ao longo da história a mulher foi massacrada, que o homem é cruel, o homem é mau. Como eu disse ontem para vocês, estamos chegando a um tempo onde nós vamos ter vergonha de ser homem. Onde você vai dizer assim, poxa, infelizmente eu sou homem. Imagina isso, irmãos. Um irmão disse para mim, ele trabalha numa empresa, tem 4.000 funcionários. Ele teve uma reunião com os diretores, e o diretor de recursos humanos falou assim, ele guardou essa frase, essa parte da fala dele. Esse ano nós fizemos uma mudança nas contratações. Nossa prioridade, lésbicas, homossexuais, transexuais, mulheres, e por último, homens. Homens. Tribunal de Contas da Bahia soltou lá uma nota. Prioridade de contratação nessa mesma linha. Rio Grande do Sul. A Vara da Infância e da Adolescência, uma juíza, colocou lá princípios para adoção de crianças. Quais são os casais que ficaram em primeiro plano? Casais homoafetivos. Os casais héteros ficaram em último plano. Isso está, irmãos. Eu li isso. Ninguém me contou. É assim que está o espírito desse mundo. Destruindo valores, fundamentos. E nós estamos vivendo agora em nosso país toda uma política, claro que não é 100%, que ainda existe alguns que estão resistindo, lutando contra isso, mas de maneira geral o que prevalece a partir das ordens governamentais é nessa linha. E como nós, irmãos, vamos encorajar os nossos filhos? Como é que os pais que têm filhos pequenos aqui vão encorajar e ensinar os seus filhos? A sogra do meu filho trabalha numa escola bilíngue, trabalhava, aliás, numa escola bilíngue, e ela entrou na sala, tinha 2 crianças de 5 anos beijando a boca. Ela levou um susto, deu um grito, os meninos assustaram. Virou uma confusão. Resumo da ópera, ela foi expulsa da escola, porque ela reprimiu sentimentos das crianças, e o colégio não reprime sentimentos das crianças, as crianças são livres para poder fazer as suas escolhas. É isso que é o mundo hoje. Como é que você vai ensinar o seu filho? Você sabia que na escola do seu filho, aí que tem 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, tem uma coisa lá chamada PEC, onde as meninas tiram foto das partes íntimas e elas vendem lá na escola? Você sabia que tem? Já perguntou para o seu filho? Já perguntou para a sua filha? Lá tem a foto de 10, tem a de 20, tem a de 50. É o OnlyFans infantil. Você sabia disso, irmão? Sabe quem tem me contado isso? Pais de diversas escolas. É assim que andam as escolas hoje. As crianças fazendo isso, irmãos. Como que a gente vai encorajar? Como que nós vamos influenciar? Como nós vamos impactar o nosso lar, nosso cônjuge, os nossos irmãos? Como que a igreja vai manter o testemunho como luzeiro neste mundo se ela não tem discernimento? Se os irmãos gostam mesmo de gastar sua vida com futebol, com tantas coisas fúteis deste mundo. Gasta 2 minutos na oração e 1 hora na frente de uma TV. Gasta dias e horas vendo todo tipo de série, mas não tem coragem de gastar dias e horas diante do Senhor.
não tem um tabernáculo de comunhão com Deus. Os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus não fazem parte, não são os fundamentos do seu tabernáculo de comunhão. Que geração cristã somos nós, irmãos? Por que o avivamento se tornou uma coisa sobrenatural, quando deveria ser natural? Aqui está o retrato da nossa vida. Nós não reunimos aqui, todas as vezes nós fazemos esse encontro de homens, aqueles que participam desde o início, nós estamos refletindo nossa vida com seriedade aos pés do Senhor. Então aqui está a palavra muito importante. Eu não me sinto à vontade em ler esta palavra, essa frase, estáis inteirados, o texto grego aqui é oída, é visão, é discernimento. Tratar de um assunto desse assim, passando por cima. Nós temos que deixar que essa palavra penetre no nosso coração, nos investigue, nos perscrute. Estou tendo sim discernimento, isso é espiritual. Consigo ver as coisas à maneira de Deus, ou estou vendo as coisas conforme o mundo está vendo? Ou entrei na onda, na forma do mundo. Paulo diz lá em Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo. Não entrei na forma, não entreis no modo, na maneira do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está o discernimento, uma mente transformada. Uma mente que pensa como Deus pensa, uma mente que vê como Deus vê, uma mente que discerne espiritualmente. Aí está. Aí ele diz assim, ele usa uma outra palavra, estáis inteirados com precisão. A palavra aqui é diligentemente, é o discernimento diligente. É muito lindo quando você pode olhar essa frase de acordo com o texto original. Discernir com diligência. Discernir com diligência. Lá em Mateus capítulo 2, o versículo 8, você vai encontrar aí na Bíblia atualizada, a versão atualizada, essa palavra já traduzida. Mateus capítulo 2, versículo 8, é informar cuidadosamente. É informar, trazer luz cuidadosamente. Outro texto que você pode adicionar aí a essa frase, discernir com diligência, Efésios capítulo 5, versículo 15, quando diz assim, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. E Paulo está falando ali dos filhos da luz em paradoxo com os nécios. Né? Aí ele diz assim, de que o dia do Senhor, olhe bem, irmãos, o assunto aqui de discernimento diligente é quanto ao dia do Senhor. Deixe-me dizer algo para vocês. Irmãos, não sei o quanto você sabe desse assunto, mas eu preciso te dizer. A frase dia do Senhor, ela ocorre, se eu não estou enganado, 25 vezes em toda a Bíblia. Esse assunto começa em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Se você pega desde Isaías capítulo 2, o versículo 12, você vai ver que todas as vezes que a Bíblia usa essa frase, o dia do Senhor, vai falar de um tempo sombrio, vai falar de um tempo de trevas, vai falar de um tempo de juízo. Todos os textos relacionados com essa frase, o dia do Senhor, nos deixa em alerta. Então, por favor, no Novo Testamento, Paulo vai fazer uma clara distinção do que é o dia do Senhor e o que é o dia de Cristo. Nós estamos esperando o dia de Cristo, porém o dia do Senhor será para o mundo. Porque é o tempo que Deus vai julgar este mundo. É claro, irmãos, que essa frase, quando se trata do dia do Senhor, ela tem capítulos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, é uma parte desse processo do dia do Senhor, que são os dias que nós estamos vivendo. Nós ainda não chegamos no ápice desse dia. Se tivermos que chegar, ao Senhor seja glória. Vamos passar com Ele. Se não, glória do mesmo jeito, estaremos com Ele. Alguns irmãos acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu falo para vocês, amém por esse pensamento.
Mas se a igreja tiver que passar pela grande tribulação, porque a grande tribulação tem a ver com isso, o dia do Senhor. Ah, irmãos, glória a Deus do mesmo jeito. Não importa se é aqui ou se é lá. O importante é se Ele está em nós, se Ele está conosco. Se nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Então é isso que você tem que entender. Vamos aqui avançar um pouco, de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Aí o versículo 4, vamos dar um pulo aqui, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então o dia do Senhor vem como ladrão da noite, mas nós não estamos em trevas. Por que Paulo coloca essa palavra? Porque ela faz uma estreita ligação com o discernimento. Aquele que tem discernimento não está em trevas. Aquele que não tem discernimento está em trevas, porque trevas na Bíblia tem uma conotação de ignorância espiritual. Ignorância espiritual. Deixe-me colocar uns textos aqui, queria que vocês pudessem ler comigo. O primeiro está no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 11. Nós vamos ler 3 textos, eles vão fazer um quadro para nós. Joel capítulo 2, versículo 11. Malaquias capítulo 3, versículo 2. E por último, Lucas capítulo 21 e o versículo 36. Nós vamos tomar esses textos aí. Lucas 21, 36. Malaquias 2, 11. Desculpe-me. Joel 2, 11 diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo e grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem, olha a pergunta, quem poderá suportá-lo? Quem poderá suportar o dia do Senhor? Agora vamos para Malaquias capítulo 3, versículo 2. Malaquias 3, 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Acho que vocês sabem muito bem essa última parte aqui. Os estudiosos, eles gostam muito de usar isso aqui para falar de uma ilustração linda. Como que eles purificam a prata, né? Quando se purifica a prata, diz que tem um segredo. É quando o ourives ele consegue ver refletido na prata a sua face. Então eles usam esse texto aqui de uma forma muito bonita para interpretá-lo. Agora, Lucas 21, 36, como eu disse, é um quadro. Esses 3 textos formam um quadro espiritual. Lucas 21, 36. Aqui nós vamos encontrar a chave para a interpretação desses textos. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Quais são todas estas coisas? Claro, nosso Senhor Jesus vai citar algumas aqui. Todos nós sabemos que Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 são o apocalipse sinóptico que temos nos evangelhos. O apocalipse sinóptico que nós temos nos evangelhos. Então, nosso Senhor cita várias coisas, mas eu gostaria de dar ênfase aqui a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Para mim, esses textos aqui é claro sobre o que eu penso em relação ao dia do Senhor, sobre grande tribulação e tudo mais. Veja bem, aqui nós temos o primeiro ponto. Quem suportará o dia da vinda do Senhor? Essa é a pergunta. Quem vai suportar esse tempo? Esse tempo que já começou, irmãos. Talvez nós estejamos, e eu acredito, na primeira fase desse tempo da vinda do Senhor, ou do dia do Senhor. Permita-me colocar aqui, dia do Senhor.
Como eu disse, tem vários capítulos essa frase, o dia do Senhor. Eu creio que nós estamos aqui, ó. Se vai ter mais esse aqui, vai ter mais esse aqui, eu não sei. Mas que nós estamos aqui, estamos. No início nós estamos. Negar e dizer, não, vai tudo melhorar. Vai tudo melhorar. Não, irmãos, pode ir, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Agora, irmãos, volta às escolas, banheiro feminino, banheiro masculino. Né? Agora vai acabar com essa coisa de linguagem neutra, nojenta que tem. Isso não vai existir nunca. Que isso, irmãos? Nada. Logo, logo vai ter um avivamento na Espanha, na Europa. Vai ser uma coisa linda de se ver, irmãos. Não é verdade? Vocês vão ver o que vai acontecer no Brasil. Coisa mais linda, irmãos. Logo, logo você vai ver o evangelho começar lá do Planalto, lá vai abranger tudo assim. Uma coisa mais linda de se ver. Aonde, irmãos? Acorda. Acorda. Vamos parar de pensar dessa forma, vamos pensar biblicamente, vamos pensar de maneira séria, olhando para a palavra de Deus. Olhe bem o que está acontecendo. Olha o que esses textos dizem aqui. Eu creio, irmãos, que nós precisamos ler aqui aquele versículo 13 lá de Efésios capítulo 6, quando ele diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau. A palavra aqui é poneros. Cheio dias aqui, maus, ou a frase dias maus, a palavra maus, cheio de labor, de desgaste. É isso aqui, de aborrecimentos. De aborrecimentos. Deixe-me colocar mais um texto. Lucas capítulo 18. Se você ler os versículos 1 a 8, Jesus vai contar aquela parábola da viúva com o juiz iníquo. E no versículo 1 ele vai dizer assim, contou-lhes uma parábola para que eles tivessem o quê? Perseverança na oração e não esmorecesse. Essa palavra esmorecer aqui é desgastar, é consumir, para que eles não fossem desgastados, desanimados. Essa palavra encontra uma luz muito interessante em Daniel, capítulo 7, versículo 25. Daniel, capítulo 7, versículo 25, está fazendo uma referência ao anticristo. Ele diz que o anticristo, quando ele vier, ele vai magoará os santos. Essa palavra magoará é um termo único no hebraico, em toda a Bíblia. E é o mesmo sentido, desgastar. O anticristo ele vem nos desgastar. Desgastar no sentido, aqui é duplo. É desgastar no sentido emocional, mas também nos levar a gastar excessivamente, perder tempo com coisas vulgares. É curioso, porque é uma palavra única, ela tem que ser interpretada nessa mesma linha, ela tem um aspecto que nós precisamos entender, que é o desgaste, e também nos levar a nos gastar, a perder tempo. Aquilo que rouba o nosso tempo. Tempo, biblicamente, espiritualmente falando, tem duas conotações. Prioridades, preferências. Tempo, biblicamente falando, tem dois pontos. Prioridades. Quando você quer definir tempo na sua vida, quais são suas prioridades? Quais são as coisas que você tem dado preferências? Aí você vai começar a entender esse texto. Nós precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau. Bom, avançando bem mais um pouco, bem mais adiante aí. Quando você lê ali, eu vou apenas citar, quando Paulo fala dessa armadura espiritual, aqui no capítulo 6 de Efésios, lembra que ele dá uma classificação ali das forças das trevas. Nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade atuando nas esferas espirituais. Sério isso, nas esferas espirituais. E aqui eu preciso colocar um ponto muito importante. Irmãos, esferas espirituais. Se você olhar
No capítulo 2, versículo 6, eu citei isso ontem, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Qual a conotação disso, irmãos? Tem uma ilustração na Bíblia. Você vai ver, quando Israel saiu do Egito e foi até Canaã, sabe quantas guerras que eles tiveram que enfrentar? 2. 2 grandes batalhas. Quando você olha as grandes batalhas, foram 2. Tá certo? Mas quando Josué entrou em Canaã, sabe quantos reis que eles tiveram que destruir? 32. Canaã é a plenitude de Cristo. Quanto mais nós estivermos nas esferas celestiais, aí que você vai ver a verdadeira guerra começar. Eu posso dizer para os irmãos, se nós estamos aqui, naquilo que podemos chamar a primeira fase, no que concerne a doutrina do dia do Senhor, o que quer dizer que nós já estamos entrando na plenitude de Cristo. A nossa Canaã é celestial. Canaã para nós é a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo é a nossa fase de vida, é a nossa nova experiência. É aquilo para o qual nós estamos sendo destinados a partir da nossa conversão, a partir da conversão, da habitação do Espírito, nós somos destinados. A eternidade começou na sua vida no dia que Cristo entrou como Salvador no seu coração. A eternidade foi colocada aí. Então, essa nova fase da eternidade é o que chamamos de plenitude de Cristo. Então, quando formos entrar dentro dessa plenitude de Cristo, nós estamos aqui agora dizendo, a verdadeira guerra começou agora. Meu irmão, honestamente falando, você concorda comigo que você nunca enfrentou uma batalha emocional, espiritual, conjugal, na sua casa, no mundo, nos seus negócios, como você tem enfrentado hoje? Não sei vocês, mas eu digo para vocês, na minha experiência, no meu contexto, nunca vi uma batalha tão grande de todos os lados. Você vê a guerra, você vê a ferocidade do inimigo, você olha os seus irmãos, você olha a igreja. Que tempo é esse, irmãos? Mas não é tempo para nós ficarmos desanimados. É tempo de nós ficarmos em pé, vigilantes. Não é tempo de acovardar, não é tempo de retroceder. É tempo de nós experimentarmos um grande mover de Deus em nossa vida de maneira pessoal. Então vamos aqui, veja isso, o grande conflito dos últimos dias. E aqui há algo que eu preciso colocar para vocês, porque não há nada no mundo que seja tão urgente, tão necessário nesse momento, do que compreendermos. E a palavra compreender aqui, eu vou substituir por discernirmos as sutilezas do inimigo. Quando Paulo fala aqui em Efésios 6 sobre as astutas ciladas do diabo, essa palavra no grego é metodia, são seus modos, suas maneiras, suas armas imperceptíveis. Imperceptíveis. Você não vê, mas elas estão aí. E elas devastam, elas destroem. É isso que ele está dizendo aqui. Irmãos, existem pelo menos, eu digo assim, 3 áreas onde as pessoas não têm percebido a sutileza do inimigo. Conforto, segurança e prazer. Porque tem sido as compulsões do nosso coração nesse tempo. Conforto, segurança, prazer. As pessoas estão em busca disso. Que coisa mais terrível. Que coisa mais triste hoje. Você vê os cristãos hedonistas. Hedonistas. Não discernir esse tempo. Não discernir essa hora. Os cristãos sendo tomados pelas garras do mundo, com tanta força, numa hora tão delicada como essa que nós estamos vivendo. Eu tenho dito para alguns irmãos, mas que hora que você escolheu para desviar? Que hora que você escolheu para desviar? Possivelmente você não vai ter tempo de voltar, reconsidere sua vida. Que hora que você escolheu para esfriar o seu coração? Irmãos, eu digo isso para vocês com reverência e temor.
Quando eu leio Apocalipse, capítulo 13 em especial, e eu vejo ali os seguidores da besta, a partir desse capítulo você vai ver uma grande ênfase no livro de Apocalipse sobre os seguidores da besta. Por que que o Espírito Santo repetiu tanto essa frase em Apocalipse? Adoradores da besta. A palavra adoradores ali dá a sensação clara de culto, de devoção, de entrega, de consagração, de serviço. O que isso me impele a dizer para vocês é que existe hoje, e possivelmente próximo de nós, muitos irmãos que vão seguir o anticristo, que vão ser enganados pelas suas mentiras, porque o anticristo, esse Cristo anti-Deus, esse Cristo anti-evangelho, que é uma farsa, uma mentira, uma dissimulação de uma religião morta, vazia, que já existe no nosso tempo hoje, o evangelho antropocêntrico, esse evangelho chamado gospel, né? O gospel que hoje é muito esses coach, né? Evangelho coach, que hoje popularizou. Você ouve um coach, as pessoas ficam entenebrecidas diante dessas pessoas, mente totalmente entenebrecida, elas ficam vidradas ouvindo uma pessoa falar 1 hora sem citar um texto da Bíblia, e quando cita de forma superficial, e as pessoas ficam extasiadas. Oh, meu Deus do céu. Como é possível isso, irmãos? Há uma necessidade de um retorno profundo, irmãos, ao verdadeiro evangelho. Hoje eu vejo tantas coisas aí dizendo que é evangelho. Faz um teatro, é evangelho. Eu parei no sinaleiro, aí um grupo de jovens abriu uma faixa assim, Jesus te ama. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Isso não é pregar o evangelho. Aí faz aquelas danças, aquela coisa. Isso não é pregar o evangelho, irmão. Aí uma emissora produziu um filme, Jesus. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Sabe qual é a minha luta, irmãos? Talvez seja a minha fraqueza para você. Eu não posso suportar que uma pessoa, um ser humano, tenha a capacidade de traduzir, de transmitir aquele olhar, aquela voz. Irmãos, isso destrói dentro de mim, ou procura destruir dentro de mim, tudo que eu li, tudo que eu vi dele. Imagina o seu falar extasiado. Irmãos, quando você lê a história de Pedro e Jesus, pega só isso, pega a história de Pedro e Jesus, começa de João 1, vai até o final da história. Pega a história, mas vou te dar 2 pontos. Em João 1 diz que quando Pedro se encontrou com Jesus, diz que Jesus diz assim, olhou para Pedro, olhou. A palavra ali é emblepo. Quando Pedro olhou para Jesus, Jesus já estava olhando para ele. Aquele olhar, irmãos, esmagou Pedro. A palavra ali fala de um olhar que penetrou. Pedro sentiu como que um olhar que veio como uma espada. Ele ficou olhando para ele, e ali tinha várias pessoas. Pedro, todos nós sabemos quem era Pedro, irmãos. Pedro foi tomado por aquele olhar, ele nunca esqueceu. Aí diz que, lá em Lucas 22, diz que quando ele negou o Senhor, na última fase da sua negação, quando ele olha e diz assim que Jesus estava olhando para Pedro. Quando aquele olhar veio, era o mesmo. Pedro ficou tão em desespero, irmãos, que ele chorou amargamente, só por causa do olhar. Quem é que consegue traduzir isso numa novela? Sabe o que é isso, irmãos? É a forma que o diabo tem usado para empobrecer o evangelho. E hoje, irmãos, quando você prega o evangelho com seriedade, as pessoas não acreditam, porque elas gostam daquilo, do circo, do profeta palhaço. O profeta palhaço, ele é ouvido. Aquela história de Soren Kierkegaard, que para mim traduz de maneira muito especial. Ele conta que numa cidadezinha pequena na Itália, as casas elas eram quase todas de coberta de palha, seu telhado. E aí tinha um circo. E o palhaço era muito engraçado. Então Kierkegaard conta que o circo pegou fogo. E a única pessoa que podia sair gritando na rua era o palhaço. Mandaram o palhaço.
gritar, aí ele saía correndo na rua, o circo pegou fogo. Sabe o que as pessoas faziam? Eu ia atrás dele rindo. E aí o fogo espalhou e destruiu toda a cidade. Quem vai acreditar num palhaço? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8, se a trombeta der o som incerto, quem é que vai preparar para a guerra, irmãos? Nós não podemos dar o som incerto, irmãos. Nós temos que dar o som preciso. E o som preciso é o som do Evangelho. Deus busca hoje trombeteiros que proclamem a sua palavra como uma trombeta, que acorde, que ressuscite aqueles que estão espiritualmente mortos, que produza vida para aqueles que estão desanimados, que traga cura para aqueles que estão emocionalmente doentes. É disso que nós estamos precisando nesta hora tão difícil, nesses tempos perigosos, de profundos acontecimentos que têm nos desgastado. Porque é o que Satanás, com o espírito e o sistema do anticristo, o espírito e o sistema do anticristo já existe hoje. E o que tem desgastado, irmão, roubado o nosso tempo. Nunca vimos uma geração mais narcisista do que a nossa. Onde a imagem é tudo. Casais vão tirar férias. O que eles fazem? A esposa de biquíni, o marido de sunga, começa a tirar foto e joga no Instagram, a congregação toda vê aquilo, irmãos. Os irmãos estão perdendo valores, pudor, não estão se cuidando. Os jovens estão nessa mesma linha. O mundo virtual tem tomado todo o nosso tempo. A neurociência, os estudiosos da neurociência chegam a dizer, ainda não é possível chegar à conclusão dos efeitos nocivos do mundo virtual na nossa geração. Ainda não é possível. E nós não estamos entendendo isso, irmãos. É o que o Senhor está nos chamando nessa hora, é para esse ponto aqui, ó. O grande conflito dos nossos dias é as sutilezas do inimigo. O que tem impedido que a gente possa, de fato, como eu diria, ter o verdadeiro discernimento. Nós precisamos que o Espírito Santo produza em nós uma profunda decepção com esse mundo. Nós precisamos que o Espírito Santo produza em nós uma profunda decepção com esse mundo. Porque a Bíblia fala que aquele que ama o mundo, e a palavra mundo aqui fala de sistema, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. A maneira de nós lermos muitas vezes a Bíblia, irmãos, a gente não compreende todas as conotações, todas as implicações que existem numa frase. O que quer dizer o amor do Pai não está nele? O que quer dizer isso? Irmãos, Deus essencialmente, Ele é amor. Deus essencialmente, Ele é amor. Então nós temos que compreender que quando a Bíblia diz que o amor do Pai não está em nós, isto é, não está naqueles que amam o mundo, não é porque Deus é incapaz, não é porque Deus não nos ama. Ele nos ama. É o amor dele que não está em nós. Como ele diz para a igreja de Éfeso, abandonaste o teu primeiro, principal, protos, o primeiro, principal amor. Não é o Senhor que nos deixa de amar, é nós que deixamos de amá-lo. É nós que desprezamos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. É isso que quer dizer o texto. É aí que nós perdemos o amor de Deus. Não é Ele que tira o nosso amor, é a nossa indiferença que exclui o seu amor. O lugar do Senhor Jesus não era batendo na porta da igreja de Laodiceia, era sentado na mesa em Laodiceia. Por que ele estava fora? Por causa da indiferença dessa igreja. Porque ela dizia para si mesma, rica sou e de nada tenho falta, nem dele. Por ela não sentir falta dele, sua presença foi excluída. Somos nós, irmãos, que entulhamos o nosso coração e excluímos o Senhor da nossa devoção, da nossa vida, da nossa prioridade, do nosso tempo. Somos nós. É o nosso amor ao mundo que exclui o Senhor da nossa vida. Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. Precisamos de um profundo senso de decepção com este mundo. Se nós não tivermos isso, lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra profecia ali no texto hebraico é chazon, que é visão celestial. Quando nós não temos a visão celestial, e ontem eu falei um pouco sobre isso, a visão celestial é o elemento daquilo que é sobrenatural na nossa vida.
Quando não temos a visão celestial, aí o nosso coração, nossa vida, ela fica suscetível à corrupção, à apostasia. A palavra mais correta para se colocar nesse contexto aqui é apostasia. Esse é o assunto, irmãos. Nosso amor vai esfriando, a nossa devoção se perde, nossa oração é fraca, nossa comunhão com a palavra é superficial. Satanás, ele trabalha para destruir duas coisas em nós. Sempre ele trabalha para destruir duas coisas em nós: a verdade e o amor. O que é verdade no conceito bíblico, no conceito cristão? O que é verdade, irmãos? Nós não podemos definir verdade pegando Roais, pegando um dicionário. Verdade nunca vai ser para nós o que o dicionário diz. Verdade para nós não é conceito filosófico. Para o cristão, verdade é aquilo que a Bíblia diz. Verdade, em primeiro lugar, é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Verdade, em primeiro lugar, é o conceito que Deus tem, é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Verdade é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E quando Deus se conhece, Ele se conhece perfeitamente. E quando Deus se conhece perfeitamente, Ele gera uma imagem que é eternamente semelhante a Ele mesmo. Essa imagem que Deus tem de si mesmo é o Logos. O Logos é a imagem eterna e semelhante a Deus, é o seu Filho, o Logos. Ao conhecer a si mesmo, Deus se conhece perfeitamente. E aqui ele projeta uma imagem que é eternamente semelhante a ele, que é o Logos. E o Logos, ele desceu. Ele desceu como? Cheio de graça e de verdade. E João 1,17 vai dizer que a verdade veio por meio do Senhor Jesus. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Essa verdade é o Evangelho. Essa verdade que é o ministério da palavra, aquela doutrina dos apóstolos, que era o primeiro fundamento da vida prática da igreja primitiva. Então, quando eu falo de verdade, estou falando disso. Se você não tem esse conhecimento, procure ter. Porque quando você lê a verdade, sobre a palavra verdade na Bíblia, é essa a verdade. Essa é a nossa verdade. É essa verdade que o inimigo vem destruir. E quando ele vem destruir, irmãos, ele não vem acabar com ela, ele vem diluir. Ele vem inserir outras coisas. Então nós temos que perceber que essa é a obra do inimigo, destruir a verdade. E aí a gente fica uma igreja cheia de conceitos, cada um fala o que quer, cada um pensa o que quer. Quando você estuda a igreja de Éfeso, essa igreja foi fundamentada na verdade. Mas quando você vai para Timóteo, que é uma carta que está ligada a esta igreja, o que Paulo vai dizer? Que havia nesta igreja fábulas. Eles deixaram a verdade para serem edificados com fábulas, contos vazios, sem sentido, historietas. É o que nós temos visto hoje. Isso é sério, irmãos. E a outra coisa que ele destrói é o amor. Da mesma forma, a palavra amor, nós não podemos buscar a palavra amor no conceito filosófico, eros, erótico, ou mesmo sentimento, que os gregos definiam, epitumia, sentimento forte, storge, ou storge. Essas eram as definições filosóficas do tempo de Paulo. A palavra nossa para amor, ela tem uma definição em Deus, é ágape, o amor que é Deus. Este amor que é Deus é aquilo que diz Romanos 5,8, que o Espírito Santo derramou para dentro de nós. E este amor que é Deus é que nos habilita a amá-lo. Este é um amor devoção. Quanto a Deus, este amor é devoção, mas quanto a nós, este amor é comunhão. Amor é a essência de Deus e comunhão é a principal atividade de Deus. A principal atividade que existe na Trindade é comunhão. Comunhão é a principal atividade da Trindade. E o amor é a essência da Trindade. Então, quando você entende isso, irmãos, isso nos esmaga. Porque não é de outra forma que Deus espera que nós o amemos e nem que nós nos amamos, que nós nos relacionamos, que nós vivamos. Esta é a esfera de amor. E é isso que o diabo está destruindo. É isso que ele destrói. Ele não precisa fazer muita coisa, irmão. Ele diluiu a verdade, ele corrompeu o nosso amor. Podemos seguir, irmãos, como um tabernáculo sem arca.
Eu posso seguir minha vida e nunca preocupar que eu tenho necessidade de ter um altar, de ter um tabernáculo interior, que tem como fundamento o caminho de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. Aquela coisa, eu estou bem. A questão não é se eu estou bem, a questão é se Deus está bem comigo. É se Ele encontrou satisfação no meu coração. Porque meu coração encontra satisfação até numa formiga que está andando aos meus pés. A gente encontra satisfação numa folha, numa flor. A gente encontra satisfação. Agora, quantas coisas pervertidas podemos buscar satisfação? Deus não, irmãos. A principal satisfação que Deus tem é consigo mesmo. A principal satisfação que Deus tem é no seu Filho. E Ele nos deu o seu Filho. E a satisfação de Deus é ser esse Filho, é esse tabernáculo, é esse homem interior do meu coração. Então eu preciso cultivar isso. Eu preciso viver para isso. Isso precisa ser a minha principal atividade de vida. Paulo ele coloca isso de uma maneira ascensional na Epístola aos Gálatas. Primeiro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Aprove Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 2,20. Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Gálatas 5,19. Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Cristo revelado, Cristo minha vida e Cristo conformado em mim. Esses são os 3 degraus da vida ascensional, da vida cristã. Do contrário, irmãos, não existe vida cristã. Existe espiritualismo e religiosidade. Espiritualismo e religiosidade, se você quer saber qual o sentimento que Deus tem para isso, é só você ler atentamente como que Jesus lidava com os fariseus e os hipócritas dos seus dias. Aí você vai saber exatamente qual é o sentimento que ele tem por você. E se você perceber isso, vá aos pés dele e comece a levantar o altar ou o tabernáculo que Moisés tinha. Na vida de Moisés era um tabernáculo. Na vida de Abraão eram os altares. Na vida de Jacó eram as colunas. Você vai ver que sempre os servos de Deus tinham uma forma devocional de viver diante de Deus. Abraão tinha aqueles 4 altares. Jacó tinha aquelas 11 colunas. Você vai ver na história dele. Abraão, Jacó e também Moisés. Você vai ver. Nós precisamos também, irmãos, procurar ter uma vida distinta no sentido da devoção da palavra diante de Deus. Só isso poderá trazer um avivamento para nós. Só isso poderá produzir um avivamento ao nosso redor, a partir da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ter um intervalo, vamos ter um tempo de oração. Senhor, nós te agradecemos aqui, Senhor. Pedimos a tua infinita graça e misericórdia pela nossa vida. Pedimos o teu socorro, Senhor. E fala aqui a partir da minha vida e também da vida dos meus irmãos que aqui estão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do homem que nos tornamos, do esposo, do pai, do servo que nos tornamos, Senhor. Carecemos do teu socorro, da tua ajuda. Carecemos que o teu Filho seja revelado em nós. Carecemos que ele seja a vida dentro de nós. A vida que te satisfaz, a vida que te glorifica, a vida na qual o Senhor encontrou todo o prazer nessa terra, a vida desse homem corruptível, impecável, porque nós somos pecadores, porém ele é a vida impecável dentro de nós. Nós somos os que falhamos, ele é aquele que nunca falhou, ele habita dentro de nós. Nós nos corrompemos, nele não havia nenhuma nódoa do pecado. Ele foi aquele que foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Ele é a vida vitoriosa dentro de nós. Nós, Senhor, somos uma vida cheia de tantos fracassos, derrotas e falhas nas tentações. Senhor, nos ajude a conservar essa vida profunda, interior do Teu Filho dentro de nós, para que um dia sejamos conformados a Ele. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Ó, Senhor, nos ajuda. Em nome de Jesus.